Oi, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o futuro da ética. Quais que são as previsões para o futuro, vendo sob o prisma da ética e a ética no trabalho. Para isso, eu resolvi escolher um artigo do Anderson Adame, que é um autor ele é empresário, ele é especialista em gestão e TI da área de informações. Então, no artigo ele vai analisar como que podemos prever, de certa forma, quais são os passos que as empresas devem dar para alcançar o sucesso e se manter ali no campo ético. Essa aula, na verdade, ela é uma finalização do tema da ética. Nas próximas aulas, nós vamos entrar no tema da responsabilidade socioambiental. Então, tudo que eu vou abordar nessa aula será baseado nesse artigo. E depois eu vou pedir para vocês, ao finalizarem os estudos, fazerem a atividade, que é uma resenha crítica sobre esse artigo. Vocês vão ler o artigo, fazer um resumo, mostrar as ideias principais e depois, no final, dar sua opinião a respeito do posicionamento do autor e do tema do artigo. Falando um pouquinho, então, o trabalho no futuro. O autor diz que no futuro o trabalho ele vai ser direcionado para o desenvolvimento humano. E esse desenvolvimento humano, ele acompanha também os avanços tecnológicos. O desenvolvimento dos avanços tecnológicos, ele foi muito acelerado nos últimos 200 anos. E tanto esse desenvolvimento humano paralelo ao tecnológico, nós vamos ver o que? Uma longa e contínua evolução moral da pessoa humana trilhada ao longo dos milênios. A tecnologia, ela vai aparecer, segundo o autor, como uma consequência direta das conquistas no campo da ética e da moral. Então, por que ele diz isso? Um dos exemplos que ele dá é do cientista Tim Berners-Lee, que ele era o detentor dos direitos da invenção da internet. E ele abriu mão de patentear essa invenção, porque para ele a internet ela teria que alcançar as pessoas, né, o maior número de pessoas. Sem isso, a internet teria se tornado um recurso para poucos. E as inúmeras tecnologias também, elas não iriam permitir que o funcionamento fosse aberto. E tudo isso seria o quê? Um atraso, na verdade, no desenvolvimento das tecnologias e consequentemente, do seu uso na sociedade. Assim, o conhecimento ele ficaria restrito. Para o autor, compartilhar com esse conhecimento é você querer o desenvolvimento humano de forma ética. Ele diz que na internet são implementadas informações, são divulgadas em favor de massas, e isso dá início a um círculo virtuoso, cujo impacto vemos agora em diferentes maneiras. Então, a partir do compartilhamento das informações na internet, o, o círculo virtuoso de compartilhar conhecimento traz uma evolução na sociedade. O recurso essencial, que é a informação acessível e aberta, ou o conhecimento livremente compartilhado, pode alcançar a todos. E a partir desse recurso, uma quantidade incontável de iniciativas baseadas em livre colaboração passam a surgir. Então, esse círculo virtuoso que o autor fala é com o compartilhamento de informações, de conhecimento, atingindo o maior nível de pessoas possível, e isso fazendo com que se estimule a colaboração entre as pessoas, entre as entidades de pesquisa, entre os institutos, entre as instituições governamentais também. E muito mais pessoas passaram a contribuir por um mundo melhor, em lugar de buscar o simples
e falacioso caminho do enriquecimento a todo custo. Então, essa é a base que o autor utiliza para mostrar que o desenvolvimento tecnológico ele traz os benefícios para a construção de uma sociedade ética. Alguns vão dizer, segundo o autor, que isso é um discurso otimista, mas na verdade, os avanços sociais, eles mostram que nós devemos sim ser otimistas. É muito mais do que um discurso otimista, segundo o autor. A humanidade se abastece com novos valores. Vamos ver alguns exemplos que o autor deu. A inclusão social da mulher, aqui foi um grifo meu, minha observação particular, porque eu quero lembrar que foi um direito conquistado com muita luta. Porque o autor ele minimiza um pouquinho isso daí, mas ele inclui, né, os avanços, os direitos da mulher como novos valores para avanços sociais. Minorias étnicas, acontece a mesma coisa. E também há muito ainda a conquistar no tocante às lutas sociais, mas é inegável o avanço realmente, fazendo com que todos busquem um mundo mais justo e ético. A partir disso, podemos dizer que não é um discurso otimista você dizer que a tecnologia e os novos valores da sociedade estão trazendo benefícios. Falando um pouquinho então da evolução da ética, por essas e outras tantas razões, torna-se fácil admitir que, na base de todas as inovações e de todo o desenvolvimento trilhado ao longo da história humana, está a evolução da ética e da moral. Momentos históricos de estagnação ou retrocesso, nesse aspecto, vão refletir períodos de muita dor e sofrimento. E o contrário também é verdadeiro, quando a sociedade como um todo começa a perceber que a humanidade quer melhorar, quer o melhor para todos. Ações que envolvem a livre colaboração, doação, soma, sinergia e o dar-se as mãos para transformar o mundo é o que de fato faz toda a diferença. Já faz parte do nosso dia a dia, em toda atitude que vai envolver amor, empatia, generosidade, solidariedade, bondade. Vemos agora, nesse momento difícil que o mundo passa com uma pandemia, como há movimentos de doação, de colaboração, de troca de informações, e, e isso tudo vem auxiliar para que a sociedade passe por esse momento difícil e se recomponha depois. O autor, quando ele escreveu, não era na época da pandemia, já faz alguns anos, mas aqui a gente pode trazer a esse contexto atual. Ele diz também que a mídia em geral vai incentivar o pensamento no caos e muitas vezes, através das informações midiáticas, pode parecer que há muito mais coisas ruins acontecendo do que boas. Mas se nós olharmos através desse prisma do aumento da colaboração, do compartilhamento e a própria tecnologia auxiliando isso, podemos ver que aí a balança ela vai subindo para o lado da ética, da evolução ética, pelo menos da valorização disso. Enxergar e valorizar o bem é uma condição básica para superar o egoísmo, a ganância, a busca individual, o desejo de sermos melhores do que o outro. Então aqui o autor ele vai falar no tocante mesmo de empresas. Ele fala que superar o egoísmo transformará tudo. O egoísmo aqui, eu gostaria que vocês transferissem um pouco ali para os nossos conceitos de ética, de pensar no que aquilo afeta o outro e se você gostaria que aquilo afetasse você. Então, na visão ética mesmo, do que poderia ser transformada a palavra egoísmo. Há muito a fazer, nos sentimos omissos quando não podemos ajudar. Outras vezes, nos contentamos com a sensação de que fazemos o que está ao nosso alcance. Intimamente, sempre parece pouco e insuficiente, mas é um sinal de progresso. Então, quando deixamos de para trás ali o egoísmo, reforçamos o pensamento ético, os propósitos, eles mudam.
Não desejaremos mais superar o outro, sermos melhores do que o outro. Nossos passos serão guiados sob um novo conceito de sucesso, dissociado dos ideais do poder, dinheiro, títulos, status social, que ainda é o que mais move os nossos interesses. Padrão ético de vanguarda. Então, isso aqui é uma visão assim de futuro de alguém que é do meio corporativo, é um empresário. Pensando qual seria então para a vanguarda, para o futuro, qual seria esse padrão ético? Sob um padrão ético de vanguarda, sucesso como fruto de transformação, de realização em favor do outro. O sucesso e a felicidade de mãos dadas. Pensando cada vez mais também na saúde física e mental, por exemplo, dos seus funcionários, né, do seu consumidor, das pessoas como um todo na sociedade. E a palavra do futuro, segundo o autor, com certeza será cooperação. Cooperação entre as empresas. Inovar é apenas um dos resultados que se alcança quando as pessoas perseguem juntas os mesmos objetivos, sem disputas mesquinhas ou a concorrência desmedida, que para o autor é algo que deve ficar no passado. Soma de esforços, o que vai acontecer com a cooperação, cooperação entre as empresas, entre as pessoas, soma de esforços, todo mundo vai ter interesse em melhorar. E isso vai trazer a criação, a produção e vai gerar desenvolvimento e também inovação. A frase que o autor diz: em 200 anos conquistamos mais do que a soma de tudo que se conquistou nos milênios anteriores. Em 10 anos alcançaremos muito mais do que foi alcançado em todo esse tempo. Então, a cooperação ela vai trazer a inovação. Esse grande salto vai significar o fim dos grandes conglomerados operados sob as mãos de poucos, né? A divisão, a evolução e promessas. Ele fala aqui agora da evolução ética tecnológica. A evolução e promessas da IA, que é a inteligência artificial, eu coloquei aí umas notinhas de rodapé explicando, e a evolução também da LOT, que é IoT, que é a internet das coisas, que são as relações, as interconexões digitais de todos os produtos ao nosso redor, e a automação também em larga escala, de fato vão resultar em menos trabalho e por isso haverá muito mais tempo para criar. Então, a revolução dentro também do sistema de trabalho. A tecnologia ela vem a ajudar, auxiliar o homem. A tecnologia será, tal qual tantas previsões apontam no campo de transformações sensíveis, em favor do nosso bem-estar. Mas, ao contrário do que se pensa, elas serão distribuídas de maneira ainda mais massificada e significarão abundância de recursos para melhor viver. Então, o posicionamento ético de cada um vai trazer também, pode tornar válido essa ideia. Mais organizações de cooperação multilateral, exemplo da OIT, né? Aqui a Organização Internacional do Trabalho, a OCDE, a Organização Econômica Mundial, OMS, da Saúde, a Organização dos Estados Americanos, a Organização do Comércio, a ONU, a Unesco, todas elas vão se fortalecer e ampliar. E o papel principal será garantir que o desenvolvimento em todos os setores alcance a todos os povos indistintamente. E o que se espera? Que os velhos entraves políticos e ideológicos ficarão para trás, rótulos serão desnecessários e a conduta de cada um garantirá o equilíbrio da ordem econômica, sem importar o nome do sistema que estabeleça as regras de jogo. Sem egoísmo e com ética, tais regras serão naturalmente justas. Pode-se pensar em utopia, mas deve-se pensar em planejamento, em conquista, em objetivos, em comportamento ético. Esse futuro que já estamos vendo acontecer pode encontrar o seu grande momento dentro de 30, 100, 130 anos. Depende unicamente de nós.
a decisão por nos tornarmos uma civilização verdadeiramente avançada ou apenas esse velho mundinho que já conhecemos, repleto de aparências, ilusões, só que com uns apetrechos a mais. Então, terminando aqui, essa foi a minha resenha deste artigo e com os meus comentários, e eu gostaria que vocês também desenvolvessem uma resenha e coloquem ali os comentários e também para finalizar essa parte de ética, se vocês pudessem colocar a opinião a respeito dos temas abordados nas aulas de ética. Então, aqui é o artigo, tem ali o link onde está disponível e finalizamos essa aula. Até a próxima!